Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Graça e paz, amém? Levanta a tua mão direita e diga assim: Pai, eu creio que nessa noite o Espírito Santo vai me avivar, em nome de Jesus. Só quem crê diga glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Agora você pode sentar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a seguir, diz assim a palavra do Senhor: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, o dia de... Vamos, pregue comigo. O dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos remanescentes reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eu acho que você não sintonizou ainda. Estavam todos reunidos na casa, e de repente um vento vem e inunda toda aquela casa com a sua glória. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos, quantos? Todos. Foram cheios do Espírito Santo. Hoje você vai ser cheio do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Durante essas 2 últimas semanas, 3 na verdade, o Senhor tem nos levado a uma série de mensagens sobre algumas verdades, alguns símbolos do Espírito Santo. E o Espírito Santo, é importante você saber que ele é a terceira pessoa da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Só que não faz do Espírito Santo menos precioso, menos potencial do que o Pai, porque os 3 são um só. Eu sei, é difícil entender isso. É como se eu colocasse 3 velas acesas aqui e uma só luz nós iríamos enxergar. Não tem como nós, na nossa mente humana, tentar entender um pouquinho da Trindade. O que nos cabe somente é crer naquilo que a Bíblia nos ensina. Todos eles têm o mesmo grau de importância. E nós falamos na primeira semana sobre um dos símbolos do Espírito Santo. Você vai lembrar, quem esteve aqui, que ele é como um rio que corre do trono de Deus. E aonde esse rio passa, ele traz vida. Aprendemos então que o Espírito Santo, ele simboliza um rio e não um poço. Na semana passada nós falamos também que o Espírito Santo, ele é representado na Bíblia por uma pomba. E a carnalidade é representada por um corvo. Bate assim no ombro do seu irmão e diz assim: ó, sai corvo. Oi pastor, você me ofendeu agora. Não, espere um pouquinho. É que de um lado existe a pombinha em nós, o Espírito Santo, e do outro lado existe o corvo. De um lado é Deus nos instruindo, nos dirigindo, nos guiando e nos querendo levar a fazer as coisas de Deus. E do outro lado, constantemente, quando você fez assim no seu irmãozinho aí do seu lado, o corvo deu uma batida de asa, mas ele já voltou. Por quê? Porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, infelizmente, nós teremos a oportunidade de sermos guiados por Deus ou pelo corvo. Somos nós que decidimos. Se eu sou guiado por Deus, eu vou ouvir a voz do Espírito Santo. Se eu sou guiado pelo corvo, pelas coisas da carne, pela malignidade, pelos demônios, por Satanás e seus anjos, eu vou dar ouvido ao corvo. E nós vimos isso aí na semana passada. E hoje então, nós vamos falar de mais 2 símbolos. Diga, 2 símbolos.
Esse texto que nós lemos é muito empolgante, porque todas as vezes que nós lemos, nós sabemos que aqui acontece a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre as pessoas. Jesus havia falado aos seus discípulos, quando estava para ir ao céu, ele falou: permanecei em Jerusalém, até que do alto recebam o poder, recebam o Espírito Santo. Os discípulos vão para o cenáculo, uma sala de uma casa, e lá eles ficam reunidos durante muitos dias. E o tempo que eles estão ali, de repente, porque sempre tem o de repente de Deus. Obrigado pelo teu entusiasmo. Sempre tem o de repente de Deus. E quando a Bíblia diz que de repente, um vento. E os estudiosos dizem, os teólogos, que esse vento ele foi ouvido em toda Jerusalém. Ninguém entendia o que estava acontecendo, mas todos ouviram o barulho do vento quando desceu sobre eles. E cumpriu então o dia de Pentecostes. Vale dizer a você que Pentecostes já existia a festa. Muitos confundem isso e dizem que aqui acontece o dia de Pentecostes. Não, o dia de Pentecostes já acontecia. Aqui desceu o Espírito Santo exatamente na festa de Pentecostes. Uma festa que eles já comemoravam há centenas e talvez até milhares de anos, os judeus. Essa festa, eles festejavam, eles celebravam a colheita 50 dias da Páscoa. E também celebravam o recebimento dos mandamentos de Deus através de Moisés. A Torá bíblica, a Torá judaica, a Bíblia dos judeus. Então eles celebram até hoje o dia de Pentecostes, festa de Pentecostes. E Jesus realmente, esse dia acontece 50 dias depois de Jesus ser crucificado. Então a Bíblia diz que vai descer o Espírito Santo, que desce o Espírito Santo. Haviam 300 pessoas reunidas lá. É interessante, nós estamos em um pouquinho mais de 300 aqui hoje. E aí essa data fica realmente guardada no coração deles. O primeiro elemento que representa o Espírito Santo no texto de Atos que nós lemos é o vento. Diga comigo, vento. Qual é o elemento? O vento. O vento, ele representa o sopro de Deus. O vento representa o ruá. O que é o ruá? É o sopro de Deus em hebraico. É o vento. A Bíblia diz que Deus cria todas as coisas através da sua palavra. No sexto dia da sua criação, no primeiro período, ele faz os animais terrestres. No segundo período do dia, ele cria quem? O homem. Você sabe, e se você não sabe, você aprende hoje, que a Bíblia diz que Deus literalmente prepara um esboço, como uma escultura. Deus faz uma escultura e forma o homem com as suas mãos. E aí a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está aí no telão, 2:7, vai aparecer aí no telão. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o vento, o fôlego de vida. E quando Deus sopra o fôlego de vida, foi feito então a alma vivente, o sopro de Deus. Essa passagem nos ensina que Deus, o seu sopro, quando Ele cria o homem, era só um pó, era só um esboço. Para que houvesse vida, deveria ter o vento, o sopro do Espírito. Ele sopra o vento, o fôlego de vida, e aquilo que não existia, passou a existir. Deixa eu liberar sobre a tua vida. Eu não sei qual é a área que está morta, mas eu posso afirmar a você que esse vento de Deus já está soprando neste lugar nessa noite. Vai soprar em todas as áreas da tua vida em nome de Jesus. Alguns estão aqui e dizem: pastor Rafael, meu casamento está morto, eu já não consigo mais encontrar uma solução para ele. Outros dizem: pastor, as minhas finanças, minhas economias estão terríveis. Pastor, já não acontecem mais milagres na minha vida. Você está precisando do vento de Deus, do sopro de Deus.
A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 37, versículo 4, versículo 1, que o Senhor leva Ezequiel, o profeta, para um vale de ossos secos e faz um questionamento a ele, dizendo: você crê que desses ossos pode surgir um grande exército? Ezequiel responde: o quê? Tu sabes, Senhor, é você que sabe. E Deus falou assim: eu sei de todas as coisas, mas eu estou perguntando para você, se você crê que pode surgir um grande exército. Ele falou: sim. Então profetiza ao filho do homem. E no versículo 4, melhor dizendo, diz: então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E no versículo 5 diz: assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o vento. Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vivereis. Que palavra profética tremenda. Imagina comigo, irmãos, ossos secos, fala de morte, fala que não havia vida nenhuma, esses ossos estavam se esfarelando, não havia mais nenhuma esperança, mas mesmo assim Deus libera uma palavra profética sobre aquilo que já não havia mais esperança: eu vou soprar dentro de você e farei você viver novamente. Deixa eu ser profeta na tua vida. Mesmo que você esteja vivendo o momento mais improvável, difícil da tua vida, pode ser que seja um momento onde que as áreas da tua vida estão mais secas, o vento de Deus, o Espírito Santo vai soprar nessa noite e vai voltar a ter vida tudo aquilo que já estava seco, no nome de Jesus. Diga amém. Se você permitir, Ele sopra. Se você permitir, Deus volta a dar vida ao seu casamento. Se você permitir, Ele volta a dar vida à sua vida financeira escassa. Se você deixar dar liberdade para o Espírito Santo, você pode ter certeza que Ele pode dar vida novamente, até mesmo para alguém que a medicina diga que não há mais jeito. Deus pode todas as coisas, inclusive no meu e no seu corpo. Não há enfermidade que Deus não possa curar. Curar é outra coisa, eu estou dizendo que Ele pode curar todas as enfermidades. Porque para Deus diagnóstico nunca foi destino. Para Deus diagnóstico é uma oportunidade de Ele operar um milagre. A questão é, será que há algum remanescente hoje aqui que realmente acredita nessa palavra? O vento de Deus é o poder de Deus. Diga comigo, o vento de Deus é o poder de Deus. Salmos de número 33, versículo 6, diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Meu irmão, para pensar. Pastor, o que são os corpos celestes? São as estrelas, os planetas, as galáxias. Tudo foi feito pela palavra de Deus com um sopro. Quantos aqui já tiveram aquele instrumentozinho que você coloca dentro do sabãozinho e você sopra e sai bolinhas do outro lado de sabão? Quantos já fizeram isso? Quantos? Foi assim que Deus fez. Só que não saíam bolinhas de sabão, saíam estrelas, saíam planetas. O que não existia passou a existir pelo sopro de Deus. Uau! Cada estrela que sai. Quem de nós, quando solta essas bolinhas de sabão, dá um nome para cada bolinha? Ninguém. Mas quando Deus soprou e as estrelas começaram a se formar no céu, Ele falou: você vai se chamar isso, você isso, você isso, você isso, você isso. E vocês juntos vão formar a constelação de Aquário. E vocês juntos vão formar a constelação do Cruzeiro do Sul. E você, meu irmão, que coisa linda isso. Por quê? Porque o sopro de Deus é o poder de Deus. O vento de Deus tem um poder criativo. Deus não somente ressuscita o que está morto, mas o vento de Deus, o Espírito Santo, cria o que ainda não existe. O Espírito Santo está aqui essa noite. Ele já está soprando aqui.
E o que não existia até você entrar neste lugar, passa a existir, porque Ele tem o poder de criar as coisas. Vamos, igreja remanescente, se prepare. Se prepare em nome de Jesus para viver o que você ainda não viveu. Para você começar a ver coisas que você nunca viu. Para você começar a sentir coisas que o seu coração nunca sentiu antes. O poder de Deus, o sopro de Deus. É o sopro de Deus, irmãos. É a presença do Espírito Santo que nos empodera para fazer a obra de Deus. Você não acredita que essa igreja existe porque tem um pastor que é bom ou pastores bons na oratória? Não se iluda com isso. Não é porque somos pós-graduados e temos nossos certificados na parede que essa obra acontece. Não, não, para com isso. Essa igreja só é real por causa do sopro do Espírito Santo. Quem de vocês me aguentaria 1h15 aqui? Ninguém, se não fosse o Espírito Santo. O que faz você voltar aqui não é um sino que nós tocamos. O que faz você voltar aqui não é porque o seu pastor é bonito, somente. Olha aqui, irmãos. O que faz você voltar aqui é a presença de Deus. É o sopro do Espírito Santo. Que quando você entra aqui angustiado, Ele sopra e você sai em paz. Você entra aqui atribulado, Ele vem e sopra e você sai feliz. Entrou triste, angustiado com situações, e enquanto você está aqui, Ele está soprando. E a Bíblia diz que o vento de Deus sopra em todos os lugares, e nós não sabemos para onde Ele vai soprar. Enquanto estamos aqui, Ele está soprando em nós, mas também está soprando lá no teu bairro, lá na tua casa, lá naquele hospital, lá naquele lugar, porque não há limites para o sopro, para o agir do Espírito Santo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então é Ele quem nos capacita a fazer a obra. Quando o Espírito Santo te chama, junto com esse chamado vem o poder de Deus para você cumprir o chamado. Não entenda que você vai cumprir um chamado de Deus pela sua inteligência. Tem gente que sabe fazer, mas não tem unção. Tem gente que sabe pregar, mas não tem unção. Tem gente que sabe cantar, tocar, mas não tem unção. É um profissional muito bom, mas não diferente de qualquer banda do mundo secular. A diferença é que as músicas são diferentes. Nós precisamos do ruá. Nós precisamos do vento do Espírito Santo. E é isso que nós estamos falando nesse tempo. E Deus está falando com alguém aqui hoje: você vai me servir, mas sou eu que vou te dar tudo aquilo que você precisa para me servir da forma certa. Ora, um dos textos mais incríveis depois de João 3,16 é Lucas capítulo 4, versículo 18. Uma passagem tão importante. Jesus vai congregar. Uau, Jesus ia na igreja? Sim, Jesus ia na igreja. Então para com essa ideiazinha de não precisa ir para a igreja. Precisa sim, se até Cristo ia, quem somos nós para não ir? Para com essa ideia de igreja orgânica. Não, eu vou num GM lá, eu vou lá, não preciso ir na igreja. Precisa sim, tem que congregar, tem que estar junto com os irmãos. Jesus entrou dentro da sinagoga, o que ele faz? Pegou o rolo profético, ele desenrola o rolo. Quando ele desenrola, ele vai falar de Isaías capítulo 61, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os cativos e oprimidos. E o versículo 19, Ele me enviou para proclamar o ano da graça do Senhor, o ano aceitável do Senhor. O que Jesus faz aqui? Jesus está dizendo qual é o motivo dele ter sido ungido. Qual é o motivo de eu ter o Espírito Santo em mim? Não é para me sentir bem somente. O Senhor me ungiu para quê? Para que o Espírito Santo ele está dentro de mim? Para que eu faça a obra de Deus. Mas eu não sou pastor, e quem disse que tem que ser pastor para fazer a obra de Deus? Pastor é um dom ministerial, dos 5 que existem. Todos nós fomos chamados por Deus para ser um evangelista, um missionário, pregar o evangelho onde nós estamos. E foi para isso que Deus nos ungiu, para pregar as boas novas, para falar do amor de Jesus para as pessoas, para dizer a elas o quanto Deus é maravilhoso, e não tem nada a ver com religião,
tem a ver com relacionamento com o Pai. E é isso que Jesus está dizendo. Pastor, mas como eu vou fazer isso? É aqui que eu quero chegar. Você só abre a tua boca e o Espírito Santo sopra através da tua vida. Tem gente que diz, mas eu não me sinto capaz. É você que Deus quer. Porque quando a gente se acha um pouco capaz, talvez há orgulho, e no orgulho Deus não age. Agora, quando eu digo assim, tem coisas, irmãos, vou confessar a vocês, tem coisas às vezes que Deus me pede para fazer, que eu digo, Pai do céu, é só Tu mesmo, Senhor, porque por mim, como que eu vou fazer isso, meu Deus? Como que eu vou fazer? Eu lembro de situações, e as mais constrangedoras e tristes para mim, foi de fazer velório de criança, recém-nascida, ou de crianças pequenas, 3, 4 anos, e chegar no velório, a mamãe e o papai me abraçar desesperadamente e querendo respostas, por que aconteceu aquilo? Mas nós temos que estar lá, e é ali que o Espírito Santo de Deus realmente nos capacita para a sua obra. Entenda uma coisa, irmãos, quando Deus te unge, Deus te capacita. E mais, deixa eu falar mais, guarde isso, o vento de Deus não é um furacão. O vento de Deus onde passa não deixa destruição. Porque tem gente... eu vou falar. Porque tem gente, meu irmão, que ele tem furacão dentro dele. Não é a brisa suave do Espírito Santo. Você já vê a rede social dele. Ele é crente, mas só ataca a igreja, bate nos crentes. Ele é crente, mas ele vive falando mal dos outros crentes. Para! Você não foi chamado para isso. Usa a tua rede social pelo menos uma vez por semana para falar do amor de Deus para as pessoas. Tem gente que olha a tua rede social, tua não, mas é de alguém que não veio no culto. Olha a rede social dele e diz assim, nossa, ele ainda vai na igreja, deve estar falando do pastor dele isso aqui, Está falando de dízimo, está falando mal disso, está falando mal daquilo. Meu irmão, furacão vai deixando destruição, não ganha ninguém para Jesus. Os que estão já querem sair de perto dele. O vento do Espírito Santo, ele é suave. O vento do Espírito Santo, ele deixa um rastro de bênçãos. De bênçãos. O vento do Espírito Santo, quando está contigo, ele sai e diz assim, nossa, é muito bom estar com ele. É bom estar com ele. Ele tem uma coisa que não dá para explicar. É estranho o que ele tem. Diga comigo, Espírito Santo. Diga mais alto, Espírito Santo. Você foi cheio do Espírito Santo. E aí alguns dizem, eu vi você brilhar. Sim, acontece. Eu vi uma coisa, se um leão perto de ti. Sim, essas coisas acontecem. Não vivemos para isso, mas essas coisas acabam acontecendo quando você entende que ouvir a voz doce do Espírito Santo é uma brisa suave, aquilo que no dia de maior calor, eu estava num dia muito quente, ali nas dunas de Florianópolis, junto com meu filho, subindo e descendo aquelas dunas, subindo e descendo, para pegar o carrinho que ele não conseguia levar para cima. Meu irmão, Deus me livre, uma hora eu pensei que eu ia morrer, minha pressão baixou, escureceu tudo. Eu disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. E aí eu corri para debaixo de uma árvore, pastor Patrick, uma árvorezinha que tinha lá em cima, numa das dunas. Eu fui lá, sentei do lado, Márcia, pastora, um vento veio, aquele vento do mar, sabe? Que vem aquele vento do litoral, nossa, que arrepiou os pelos, de frio, não era Espírito Santo, era frio mesmo, mas era fresquinho demais. E aí naquela hora o Espírito Santo falou comigo, eu sou assim, filho, nos momentos de maior calor da tua vida, nos maiores momentos de pressão na tua vida, eu sopro. Eu não venho como um furacão querendo te matar, te derrubar. Não, eu venho com um vento suave que te acalma, que faz você entender que eu estou contigo. O primeiro que nós falamos aqui é o vento. O segundo elemento, podemos continuar ou eu falo semana que vem? Para ou continuo? Quando o Espírito Santo orienta Lucas a escrever essa passagem de Atos dos Apóstolos, ele coloca 2 elementos. O primeiro é eu vou pregar tudo de novo. O primeiro é o que, igreja? O segundo está no versículo 3.
E foram vistas por eles, línguas repartidas como de? As quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia a eles que falassem. Qual é o primeiro elemento? O segundo, o fogo. O fogo representa a presença de Deus. Veio o vento, mas em seguida veio o fogo. A primeira vez que o fogo aparece na Bíblia, representando a presença de Deus, está em Êxodo capítulo 13, se eu não me engano. Quando Moisés se encontra com Deus. Moisés está apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, e de repente ele passa pastoreando e olha para o lado e vê fogo. Ele volta, e a Bíblia diz que ele foi curioso mesmo. Ele disse: eu quero ver o que é isso. Curioso. E tem horas que vale a pena ser curioso. Quando que são as horas que vale a pena ser curioso? Quando você é curioso por mais de Deus. Vale a pena. A Bíblia diz que ele volta e olha um arbusto, uma sarça que se consumia, que estava fogueada, estava pegando fogo. Mas o interessante é que a Bíblia diz que ela não se consumia. Em outras palavras, Moisés estava vendo fogo, não havia fumaça. E sabe o que Deus quer na tua vida? Fogo, não fumaça. Deus quer fogo. É triste porque muitas pessoas começaram com fogo, mas terminaram como? Fumaça. 1 Timóteo capítulo 1 versículo 6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha vivo o fogo, o dom de Deus que está em ti, Timóteo, diante da imposição de mãos que eu fiz em ti. Timóteo, eu orei por ti, filho. Eu impus minhas mãos e declarei que sobre a tua vida tivesse fogo, poder de Deus. É isso que Paulo está ensinando a Timóteo. Ou seja, Timóteo, aviva o fogo, não deixa ele se apagar. Por quê? Porque se você deixar o fogo se apagar, o que vai restar é cinza e fumaça. E Deus não é Deus que quer que nós vivamos fumaciados. Deus quer que nós vivamos queimando no Senhor. Nosso coração tem que estar queimando. Existe uma grande diferença entre fumaça e fogo. Olhem para mim. Fumaça fala de aparência. Fogo fala de essência. Fumaça fala de algo momentâneo. Alguns dizem, isso é fogo de palha. Vai virar fumaça e daqui a pouco vai sumir. Ou seja, é momentâneo. Fogo não. Fogo fala de solidez. Fogo fala de consistência. Deus não quer que você vire fumaça. Deus quer que você haja com o fogo de Deus na tua vida. A fumaça sufoca. O fogo, ele te aquece. O fogo, ele clareia. O fogo abre o caminho, te ilumina. O fogo, ele amplia a tua visão. Já a fumaça compromete a tua visão. Há muitos exércitos no mundo que usam a fumaça como uma arma de guerra. Contra seus inimigos eles fazem barricadas e fumaça. Por quê? Porque aí o inimigo não consegue enxergá-los. Nós somos chamados por Deus para não ser fumaça não, gente. Nós somos chamados por Deus para ser fogo. E existem fogos de Deus. Alguns precisam do fogo consumidor de Deus. O fogo consumidor é aquele que queima mesmo todo pecado, toda iniquidade, toda malignidade. E muitos precisam orar hoje e dizer: Espírito Santo, me queima com fogo consumidor. Tira de mim tudo que não presta, toda impureza, queima. E há outros também que precisam daquele fogo de Deus que é para te aquecer no dia que seu coração está gelado. Aquele fogo que vai te levantar, vai te impulsionar, vai te encorajar. Irmãos, nunca deixe de pedir orientação ao Espírito Santo. Eu vou falar. Tem gente que é muito engraçado, para não dizer triste. Antes de dobrar o joelho e orar e falar com Deus, pedir direção, para ele é muito mais fácil ligar na secretaria da igreja e dizer: eu quero conversar com o pastor.
Por quê? Porque ele sabe que o pastor ora, ele sabe que o pastor tem intimidade com Deus. Então, ele sabe que se ele apresentar a causa para o pastor vai dar um conselho a ele. E não há nada de errado em buscar conselhos. Mas quando foi a última vez que você dobrou o seu joelho e falou com o Espírito Santo para te guiar? Quando foi? Eu posso afirmar a você que ele é muito melhor do que eu. Muito melhor. Ele nos usa sim, porque é ele que fala através de nós. Mas irmãos, começa a dobrar o teu joelho. E pior, tem outro tipo de pessoas. Eu vou falar. Eu já estou me soltando agora. Olha aqui para mim. É aquele que marca horário com o pastor Júlio. Aí ele ouve a palavra. Não, acho que não é bem assim. Vou marcar uma hora com o pastor Patrick. Vai conversar com o pastor Patrick. Não, não é bem assim. Não, tem que ser o pastor Rafael. Porque se não for ele. Aí tem que ser o pastor Rafael. Sente e tu ouve o que o pastor Patrick falou. O que o pastor Júlio falou. Eu vou falar a mesma coisa porque nós três somos do mesmo Deus. E o que vai acontecer? Aí você não ouviu o que queria. Aí você vai sair da igreja. Porque deve ter uma aí que fala diferente. E o dia que você achar, você diz, essa é de Deus. Que Deus, meu irmão? Dobra o teu joelho, vai saber o que é de Deus. Não seja movido por um vento de doutrina, seja movido pelo vento do Espírito Santo. Seja movido pelo fogo de Deus. A Bíblia diz algo muito interessante. Falo ou não falo? Vocês são curiosos? Falo ou não falo? A Bíblia diz que quando eles estavam lá no cenáculo, aconteceu o quê? Um vento. Jerusalém inteira ouviu. Só que também a Bíblia diz que veio línguas de fogo, como que línguas. E por que língua de fogo, pastor Rafael? Por que língua de fogo? Por que não foi uma labareda de fogo? Por que não foi? Por que língua de fogo? Eu aprendo algo aqui. Porque se há fogo no teu coração, há fogo na tua língua. Se tiver fogo no teu coração, tem fogo na tua boca, na tua palavra. O que você fala é de Deus. O que você fala influencia. O que você fala convence. Por quê? Porque o Espírito Santo está aí. O fogo de Deus na sua boca não serão as suas ideias, serão as ideias dele, de Deus. O fogo de Deus na tua boca não serão as suas respostas, serão as respostas dele. Não será a sua sabedoria, a sua inteligência, será a sabedoria, será a inteligência dele. Não será a sua atitude, não será a sua autoridade, será a autoridade dele na tua vida. Por isso é importante você ser cheio do Espírito Santo. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, não há nada na alma que não seja denunciado pelo teu comportamento. Quem é cheio do Espírito Santo tem comportamento de gente que é cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo tem palavras de alguém que é cheio do Espírito Santo. Ora, como você pensa que é o Espírito Santo? Nós já entendemos que ele é como uma pomba. Quantos aqui já foram numa cidade, aonde que nessa cidade tinham pombinhas lá no centro, na praça? Deixa eu ver, Curitiba. Quantos de vocês já tentaram pegar uma pombinha dessa? Todos nós, eu também. Você chega ali, deve ter um milho, alguma coisa. Você pega e joga o milho assim, ó. As pombinhas vêm aqui na minha frente. Sim ou não? Sim ou não? Alô, sim ou não? Aí você quer pegar ela, né? Você fica assim, jogando. De repente ela chega. E quando ela chega, você quer pegar. E quando tu quer pegar ela, o que acontece? O que acontece? Ai, Jesus. Ela voa. Por quê? Porque ele é sensível, gente. Não machuca ele. Não machuca ele com as tuas palavras, com o teu comportamento, com a tua atitude, com o teu comportamento. O Espírito Santo tem que se alegrar com a gente. A forma como você trata a sua esposa, seu esposo, determina se você é cheio de Espírito Santo ou não. A forma como você educa seus filhos. Eu não estou dizendo que nós não possamos repreender, exortar. Sim, o Espírito Santo também faz isso. Mas tome cuidado. E eu finalizo. Se vocês quiserem, a gente vai até meia-noite. Eu nem vou dizer, porque se vocês vissem o que aconteceu aqui no primeiro culto, no final, vocês foram muito ousados em dizer.
Porque o que aconteceu aqui no primeiro culto, quando nós começamos a orar e o Espírito Santo começou a soprar e queimar o coração das pessoas, nós tivemos que parar o culto, porque senão o povo estaria aqui ainda adorando a Deus. E agora não tem mais culto depois, gente. E aí a Bíblia diz que eles oraram em outras línguas. Que línguas são essas, pastor? A língua dos homens. É claro, o texto é muito claro. Ah, mas não é a língua estranha dos anjos? Eu até posso acreditar que oraram a língua dos anjos, mas as pessoas entendiam nas suas línguas. Que Deus também pode fazer isso. Você está dizendo então que orar em outras línguas dos anjos não é... Pelo amor de Deus, por isso é bom pregar para uma igreja inteligente. Obrigado pelo teu entusiasmo. Orar em língua dos anjos, sim. Pode orar e não há nada de errado nisso. É um dom espiritual. E nós não somos uma igreja cessacionista, que os dons encerraram. Não, nós continuamos acreditando que os dons são para hoje ainda. Mas a Bíblia diz que eles oraram porque haviam nações do mundo inteiro ali. Porque eu já fui em Israel em uma das festas. Em outubro eles têm a festa dos tabernáculos. Eu estive em uma festa em Israel, na festa dos tabernáculos. E há pessoas do mundo inteiro, judeus do mundo inteiro vão para lá. Os russos, os alemães, os italianos, os brasileiros, os espanhóis, todos eles falando em várias línguas ali. Ninguém se entende, aliás, eles se entendem, além daqueles que entendem a língua. Mas aqui a Bíblia diz que acontece exatamente isso. Haviam multidões de pessoas. E quando escuta esse vento, e quando de repente fogo começa a cair numa casa, meu irmão, foi todo mundo lá ver o que estava acontecendo. A Bíblia diz que eles olhavam lá dentro e diziam assim, ó, o que está acontecendo aí? E eles orando em outras línguas, e o povo entendendo aqui o que eles estavam orando. É como eu começar a orar em português e você é um americano, e você está entendendo inglês. Olha o que Deus fez. Então você que quer fazer um curso de idiomas, peça para o Espírito Santo. Ele te dá o módulo completo. Não, tem que fazer. Olha aqui para mim. Irmãos, olha que coisa linda isso, o poder de Deus. Por que é? Pergunte, por quê, pastor? Porque o Espírito Santo vai usar a sua boca para trazer salvação a todos os povos. Ao alemão, ao italiano, ao brasileiro, ao português, ao francês, espanhol, todos. Deus quer te ungir para isso. Eu quero orar por 3 grupos de pessoas. Você é um deles. Vamos ficar de pé? 3 grupos de pessoas. Um deles é você. Quais são eles, pastor? Primeiro, aqueles que precisam avivar o fogo. E dizem, pastor, tem que acender de novo. Está meio que virando fumaça já. Tem que acender, tem que avivar o fogo. Eu preciso colocar mais lenha nesse fogo. Esse é o primeiro grupo de pessoas. O segundo grupo de pessoas é aqueles que estão avivados, mas que não podem deixar apagar o fogo. E eu vou te falar uma coisa, nós somos tentados todos os minutos, todas as horas, todos os dias a apagar o fogo de Deus em nós. Por isso que Paulo chamou a atenção de Timóteo, não deixa apagar, Timóteo. Tem muita gente, meu irmão, nós tivemos o encontro das mulheres faz menos de um mês. E já tem mulher que foi no encontro que agora já está desanimada, voltou voando e agora... Por quê? Deixou apagar, deixou cessar. E o terceiro grupo de pessoas é aquele que já apagou. Já apagou. Mas eu tenho uma boa notícia para todos vocês. Nós estamos todos reunidos no mesmo lugar. Unânimes, orando a mesma oração. E sabe que enquanto eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo falou no meu coração 2 coisas. A primeira eu falo agora, a segunda eu vou falar no final do culto. Primeiro, Rafael, pode dizer à minha igreja que eu vou soprar. E que o meu fogo vai queimar. Eu sei que alguns vão se assustar. Eu não posso fazer nada por você. Mas eu não vou deixar que o Espírito Santo não haja aqui neste lugar nessa noite. E quando ele age, realmente, tem pessoas que não têm controle. Elas não conseguem. Então elas gritam, elas choram, elas riem, elas caem. Eu não sei de que forma ele vai fazer na tua vida. E guarde mais uma coisa no seu coração. Não é porque você não gritou, não chorou, não caiu que você não recebe. Porque algumas pessoas que têm uma falsa crença que para ser cheio da unção tem que pular, tem que girar, tem que ir o helicóptero, tem que fazer alguma coisa. Nada de... Meu Deus, me deu até uma vertigem. Deixa eu girar para o outro lado para voltar ao normal.
Deus. Olha aqui para mim. Não há nada de errado nisso. Se girar, voar, plantar bananeira, Deus abençoe. Quando ela parar de girar, quando ela levantar, nós vamos ver se foi unção no dia a dia da vida dela ou se foi só uma emoção. Como também você pode ficar igual um espantalho no meio do milharal. Mas não quer dizer também que você não vai receber. Por quê? Porque Deus não vê como o homem vê. Nós trabalhamos nos retiros, né? Vocês sabem, pastores, que às vezes nós estamos ali ministrando e parece que aquela irmãzinha lá, aquele irmãozinho não está recebendo, está meio bloqueado. Aí nós, os pastores, vamos lá para trás, ninguém vê. Mas no encontro, por exemplo, nós vamos lá no fundo e começamos batalha espiritual. Em nome de Jesus, Senhor, olha lá Maria, ela não está recebendo, Senhor, toca nela, Senhor, pega ela. E pá, orando. E o que acontece? Nada, a Maria continua. Às vezes acontece. Aí no final do encontro, essas pessoas, essa Maria aqui, ela chega e diz assim: nossa, que encontro maravilhoso. Eu senti tanto a presença de Deus. Teve uma hora, pastores, que eu estava com o olho fechado, o Senhor me visitou, um anjo me abraçou e eu dancei. A gente olha e diz: meu Deus, não vi nada disso. A mulher estava estaqueada, mas ela dançou. É, porque não importa a manifestação do seu corpo. Se manifestar, amém. Mas entenda uma coisa. Feche os olhos. Feche os olhos, comece a orar.